Estamos no ar já, Felipe? Sim. Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar do Sistema Sebrae CNI, né? Isso faz parte do convênio chamado Indústria Global, né? Que o Sistema Sebrae, o Sistema CNI vem desenvolvendo ao longo de 2020, né? Que tem o objetivo de tratar a questão da internacionalização dos micro e pequenas empresas. Essa é a terceira webinar de uma série de 10. E para receber a apresentação, né, que vai ser feita hoje, vocês precisam se inscrever no link www.industriaglobal.com.br. Se inscrevam lá, que assim que finalizar essa webinar de hoje, vocês receberão o material, ok? Hoje a nossa temática é a questão do e-commerce para comércio exterior, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plataformas e a importância da presença digital, né, da presença da empresa no mundo digital. Hoje estão com a gente, né, a Melissa Herculano, diretora de marketing da B2 Brasil, certo? E o Rogério Chaves, que é diretor comercial da Engepel, uma indústria de comércio LTD. E hoje, então, a gente vai conversar um pouco. As perguntas podem ser feitas aí no chat e, à medida do possível, a gente vai respondendo, ok? Para tratar esse tema, né, sobre comércio exterior e sua correlação com o comércio eletrônico, então a gente está falando hoje, né, de empresas exportadoras, então, num número mais ou menos de 20 mil empresas. Dessas 20 mil empresas, 40%, equivalente a 8 mil, são pequenos negócios. E desses pequenos negócios que exportam, de todo o valor exportado, o valor dos pequenos negócios são relacionados a 1%, corresponde a 1%. E o intuito dessa conversa hoje é como é que esses pequenos negócios podem se preparar, né, com relação ao comércio exterior e a importância da sua presença digital, ok? Para falar um pouco sobre isso, então, eu vou passar a palavra para a Melissa Herculano, né, nossa palestrante. Melissa, me conta um pouco aí a importância da questão do comércio eletrônico, como é que está a questão das plataformas digitais, como é que a B2 Brasil hoje vê esse cenário e como é que hoje a gente pode orientar um pouco esses pequenos negócios a se inserirem nesse mundo. É com você, Melissa. Obrigada, Gustavo. Boa tarde, Gustavo, Rogério, para todo mundo que está participando. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite do Sebrae, da CNI, para esse bate-papo de hoje. Então, a gente vai conversar um pouquinho da importância do digital quando a gente fala da prospecção internacional para as pequenas e médias empresas, e principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, a gente pode começar a apresentação. Bom, primeiro eu queria começar trazendo algumas estatísticas, alguns números interessantes da internet. Então, hoje, o Brasil é o quarto maior mercado de internet do mundo, com mais de 140 milhões de usuários. E, pensando no mercado de e-commerce, o Brasil, em 2018, movimentou 14,6 bilhões de dólares, representando 40% do mercado da América Latina. Além disso, pensando no comércio internacional, o Brasil comprou, né, importou 2,1 bilhões em 2018. A gente colocou nesse slide alguns dos principais produtos e categorias que o Brasil trabalhou nesse mercado internacional de e-commerce. No próximo slide, a gente vai ver um pouquinho dos principais mercados quando a gente fala de exportação, que os principais mercados são os Estados Unidos, Europa e China, que são mercados mais maduros, com melhores margens para serem trabalhados, são mercados gigantes, né, onde, em média, a gente está falando que quase 50% dos consumidores já comprou em site internacional. Então, esses são números, a gente falando do mercado B2C, mercado para o consumidor final. Já quando a gente fala em B2B, o que a gente percebe é que a maioria das empresas começam com uma estratégia B2B para conhecerem esses mercados e também porque o investimento em marketing, em geral, é menor. A gente pode passar mais um slide. Falando do mercado B2B, quando a gente pensa nos canais que estão à disposição para essas empresas, a gente sabe que os principais são as feiras e missões internacionais de negócio, as viagens de prospecção
e falando já desses dois, hoje, com o cenário que a gente vive, tudo parado, canceladas as missões, os eventos, acordos com distribuidores locais nos países definidos e algumas estratégias de marketing. Falando de qualquer um deles, existe o desafio de identificar o mercado-alvo, fazer uma análise de mercado prévia para identificar o mercado, uma estratégia de como atingir esses compradores, tem o desafio também de cultura e idioma de cada um dos países, e tem o desafio do tempo que as empresas e quem estiver cuidando precisa para se dedicar a esses canais. E aí é onde a gente começa a falar que o e-commerce B2B costuma ser utilizado, a gente pode passar o slide, é isso, as empresas costumam usar principalmente os marketplaces, onde elas vão ter, com um custo muito menor, a exposição dos seus produtos, obviamente que muitas vezes ao lado de concorrentes, mas com todo um suporte técnico e operacional que vai minimizar a fragilidade dessas pequenas e médias empresas em relação à concorrência com empresas maiores. Então, elas ficam já bem mais competitivas nesse mercado. Ainda falando do mercado B2B online, o B2B é 5 vezes maior do que o B2C em termos de valores. Óbvio que existem muito mais pessoas do que empresas, mas o volume de compras desse B2B é muito maior. Então, a gente consegue também ver nesse slide alguns dados interessantes. 93% dos processos de compra começam com uma busca online e 71% dos compradores das empresas começam a busca de forma mais genérica. Muitas vezes, elas não vão procurar por nome de empresa específica, ou às vezes elas não sabem exatamente uma referência, um modelo, mas elas começam fazendo buscas um pouco mais genéricas. E 30% desses compradores corporativos fazem mais da metade das compras online. É um número que vem crescendo e vale destacar que, mesmo dentro do Brasil, quase 100%, 96% das empresas têm internet e cada vez mais o uso do smartphone para fazer essas buscas. A gente também traz um pouquinho, nesse próximo slide, um comparativo de uma estratégia de comércio exterior tradicional e uma estratégia usando o digital. Depois vocês vão receber no material que vai ser enviado, vocês vão poder olhar um pouquinho melhor, mas a gente vai destacar algumas vantagens do digital em relação ao tradicional. Então, no digital, a internet é a forma de interação com o público e a comunicação é bilateral. Então, enquanto você, quando faz um anúncio numa revista ou na televisão, você passa a mensagem, mas não tem aquele retorno na hora, quando a gente está falando de internet e das campanhas, você tem um retorno muito rápido. Então, isso é uma vantagem e é bem interessante. Na maioria das vezes, também, os clientes chegam à sua empresa já na intenção de compra. Você não vai estar atingindo clientes que, de repente, podem até se interessar no momento que veem teu anúncio, mas normalmente já é uma empresa ou um consumidor que está na intenção de busca, de compra, fazendo uma busca, e aí sim vai encontrar a tua empresa. Então, já agiliza bastante mais o processo de conseguir chegar realmente a fechar um negócio. Como a comunicação e as campanhas podem ser também mais segmentadas, acabam sendo mais precisas e isso reduz bastante o tempo e o investimento. Isso é uma vantagem bem legal também do digital. O trabalho também pode ser feito de qualquer local e mesmo de casa, né, como a gente está hoje, dá para ser feito, são estratégias que têm alcance global, então você pode estar dentro da tua casa e fazer uma campanha e atingir vários países ao mesmo tempo. Além disso, a questão do digital tem uma questão muito importante, que hoje a gente fala que é a análise dos dados. É muito mais fácil medir os resultados e, tendo esses dados em mãos, conseguir fazer qualquer tipo de otimização ou adaptação na campanha, ou na comunicação, ou na estratégia, se for preciso. Ainda quando a gente fala da estratégia de comércio exterior B2B, a gente percebe que tem algumas funções que o suporte offline ainda faz diferença e que ainda se faz necessário. Então, tanto quando a gente fala de cuidado para tentar se prevenir em relação às fraudes, como quando na escolha da forma de pagamento e a efetivação do negócio, a parte de logística, a parte aduaneira, ainda
requer o suporte do offline, de uma pessoa de comércio exterior realmente para tratar, mas a tendência é, inclusive, que essas funções possam fazer parte das plataformas de comércio exterior. É ainda um caminho que ainda tem em relação a isso, mas também esse serviço, essas funções, muito provavelmente vão fazer parte das plataformas. Agora, falando um pouco das ferramentas digitais que as empresas têm à disposição para alavancar os negócios e para fazer esse processo, trabalhar as exportações. Então, a primeira, claro, que vem à cabeça é a questão de ter um site. E não é simplesmente ter um site, né? Tudo quando a gente fala, primeiro, um site responsivo. Então, quando a gente falou em alguns momentos aqui na apresentação do crescente acesso via smartphone, via celular, é muito importante que o site seja responsivo, então que ele consiga acessar e que a visualização seja legal em qualquer tipo de dispositivo, e além de tudo também a questão do idioma nesse site. Então, muitas vezes as empresas começam com português, inglês e espanhol, já é um excelente começo, é uma questão muito importante. A questão dos canais de contato. A gente fala hoje, a gente já usava bastante Skype para algumas reuniões, mesmo o Microsoft que a gente está usando, o Google Hangouts, as redes sociais, o WhatsApp. É uma comunicação muito rápida e as empresas precisam ter esses canais para se comunicar. Hoje, a empresa que usava só telefone teve que se adaptar, teve que fazer essa transformação realmente de uma maneira forçada e muito rápida, sem muito planejamento, porque senão hoje não ia conseguir tocar os negócios de nenhuma maneira. A presença nas redes sociais, isso é outra questão que é muito legal. As empresas estão nas redes sociais, algumas em relação à estratégia, não estão em todas, definem em quais querem participar, mas é muito importante que nessas redes sociais trabalhem conteúdo interessante. Qual é meu público? Qual seria um conteúdo legal para eu levar para esse público, para aí sim eu poder construir uma relação com esse público, para que ele perceba que eu agrego valor e aí sim eu poder fazer uma oferta de venda, eu poder falar da minha empresa, falar do meu produto. Então, essa questão da presença nas redes sociais com um conteúdo relevante, de qualidade para o seu público, também é muito importante. Imagem. Essa é uma questão que é bem interessante falar. Quando você está numa reunião, numa feira, você pode levar o teu produto para ele segurar o teu tecido, para ele ver a tua peça, para ele provar, fazer uma degustação. Quando a gente está falando do online, você precisa da imagem. Não basta ser, tem que parecer, né? Se for um produto muito legal, mas ele não parece, você não consegue mostrar o diferencial dele com uma boa foto, com uma boa imagem, a empresa que estiver interessada, que estiver pensando, ele não recebe essa mensagem. Então, é muito importante uma foto de qualidade, realmente, para passar para o teu cliente. As campanhas de mídia. A gente tem à disposição no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Google, como fazer campanhas de mídia. É uma grande vantagem a questão da segmentação, você pode escolher exatamente quem você quer atingir, então eu quero atingir só esse estado, ou no raio de 15 quilômetros daqui, eu quero atingir só pessoas de tanto a tantos anos, eu quero, por exemplo, eu tenho uma pizzaria e abro só às 6 horas, então eu quero que meu anúncio seja veiculado só depois das 6 horas, então a gente consegue fazer uma segmentação muito legal. E tem a questão também de usar palavras-chave. Então, para quem estiver buscando determinados termos, são as pessoas que vão ser atingidas por essa campanha. E justamente por a gente conseguir fazer essa segmentação tão legal, tem a questão do custo-benefício dessas campanhas de mídia online, que são muito interessantes para as empresas. A gente percebe que cada vez mais tem anúncios em todas as redes, a gente vê nos nossos e-mails, e é uma questão que é crescente e inevitável, né? A única coisa que é muito importante é que tenha um profissional que saiba fazer isso, porque você pode participar, você mesmo pode fazer a tua campanha, mas é legal ter algum conhecimento para saber como segmentar e poder utilizar da melhor maneira possível o investimento que você tiver à disposição.
E aí a gente fala um pouquinho também das plataformas. As plataformas de negócio, não adianta você fazer um cadastro da tua empresa, falar que você é vendedor e ponto. Você precisa colocar informações, então, por exemplo, o segmento que você trabalha, se for uma plataforma multissetorial. Então, o segmento que você trabalha, incluir os teus produtos, incluir foto desses produtos, colocar o logo da tua empresa, colocar a descrição da tua empresa, de repente, quando ela foi fundada, qual que é o diferencial daquele produto. A questão de palavras-chave também é muito importante para... a gente vê que na plataforma, na B2 Brasil, a gente percebe que muitas vezes tinha empresa que coloca a referência. Ninguém vai procurar pela referência do teu produto, né? A não ser que já seja um cliente teu. Normalmente vai procurar pelo produto. Então, é importante esse tipo de cuidado na hora que você faz esse cadastro, para que consiga atingir o teu público realmente de uma maneira mais efetiva, realmente. E daí, o próximo slide, depois a gente vai falar um pouquinho daí como trabalhar as oportunidades geradas. Então, legal, a gente criou um site, fez uma campanha, está presente nas redes sociais, fez uma campanha de mídia, está numa plataforma, começou a receber esses contatos. E aí? Muito, muito importante falar. A gente, é um processo, né? Você não vai receber uma mensagem, responder e acabou, fechou o negócio. Muito provavelmente precisa desses cuidados, dessa atenção que a gente vai falar. Então, idioma. Quando a gente está falando de exportação, muitas vezes você está falando com um país que não é o teu idioma, e muitas vezes na empresa você não tem alguém que fale outros idiomas. A gente tem à disposição, claro, ferramentas de tradução, mas é um cuidado que tem que ter com as traduções automáticas, porque às vezes vem umas traduções que podem estragar com esse negócio, essa prospecção. Como você trabalha com determinado tipo de peça? Sim, trabalho. Entre em contato no e-mail tal. Isso não é uma resposta legal. A pessoa já entrou em contato com você, interessada no teu produto, te fazendo uma pergunta ou te pedindo uma cotação ou um catálogo. É muito legal ali que você pense como você gostaria de ser tratado, pensando realmente na experiência do usuário naquele momento. Então, que você não precisa ser uma coisa gigante, porque é todo mundo num mundo muito corrido e não dá para perder muito tempo, e as pessoas querem tudo muito ágil, muito rápido, mas é legal que você mostre ali, em poucas palavras, qual o diferencial da tua empresa, qual o diferencial do teu produto. Aproveita para responder ali o que ela está perguntando, e não, porque ela já entrou em contato com você por um canal, e daí você fala, entre em contato comigo por e-mail, ou entre no meu site, não é uma resposta legal. E muitas vezes, quando essa empresa está fazendo uma pesquisa para fazer uma cotação, ou quando ela pede já realmente essa cotação, ela não está pedindo só para a tua empresa, provavelmente ela está pedindo para a tua empresa e para os teus concorrentes. E a gente sabe que esse relacionamento, a maneira que vai ser atendido, vai fazer diferença na hora de fechar aquele negócio. A gente colocou nas nossas redes sociais um conteúdo muito legal falando sobre o processo de follow-up. 80% das vendas precisam de, no mínimo, 5 contatos para serem efetivadas. No mínimo. Os estudos falam entre 5 e 12 contatos. Então, não adianta achar que você vai responder um e-mail e, puxa, respondi o e-mail e ninguém me retornou. Nossa, era uma fraude esse contato ou é só especulação. Precisa trabalhar. Então, você manda uma resposta, por exemplo, pela plataforma onde você está, passa 2 dias, você não teve retorno, você pode mandar um WhatsApp, ou você pode mandar um e-mail, você recebeu minha cotação? Está tudo certo? Você precisa de mais alguma informação? É importante que tenha isso, e faz parte. E principalmente quando a gente fala de um processo de exportação e B2B, são processos mais longos. Então, provavelmente, precisa da aprovação de mais de uma pessoa, tem a questão de valores que são maiores, então, precisa ter esse acompanhamento, não adianta desistir, porque enquanto você desistiu, o teu concorrente está fazendo esses outros contatos e é com ele que vai ser fechada a venda. E quando a gente fala do funil de vendas, o que é importante a gente lembrar é assim, se você está numa feira internacional, ou se você tem uma loja em shopping, não é todo mundo com quem você troca um cartão de visitas ou que visita a tua loja
que efetivamente vai fechar o negócio com você, que vai fazer uma compra. É a mesma coisa num processo, numa prospecção usando os meios digitais. Claro que é muito mais assertivo, tem uma chance muito maior, justamente por toda a questão de segmentação, mas é um funil. Então, são pessoas que vão chegar, vão ver teu anúncio, por exemplo, ou que vão chegar no teu site, daí já vai reduzindo quem vai realmente te mandar um pedido de cotação, daí os que recebem esse pedido de cotação, de repente, os que vão, se for um e-commerce que vai chegar no carrinho, ou que vai avançar um pouco mais, e depois aquele finalzinho lá do funil, quem vai chegar e realmente fechar a venda. É todo um processo. Então, quanto mais a gente for trabalhando para ter mais contato, mais visita, isso é muito importante. Então, vale muito a pena ser trabalhado. Então, essas são as principais dicas em relação às ferramentas em geral, independente de onde estiver vindo esses contatos. Falando um pouco da B2 Brasil, nós somos uma plataforma, a gente é o maior portal B2B da América Latina. Hoje a gente tem mais de 153 mil empresas e a nossa missão é justamente levar o comércio exterior para pequenas e médias empresas brasileiras. Então, dentro da nossa plataforma, a gente faz o encontro entre compradores e vendedores. Qualquer empresa pode fazer um cadastro gratuito e, a partir desse momento, as empresas passam a ter um hot site que vai ser promovido em português, inglês, espanhol e até em mandarim, e já podem começar a receber pedidos de cotação. Então, claro, dentro da plataforma depois tem outros tipos de trabalho, mas dentro do cadastro gratuito você já consegue incluir os seus produtos, já consegue começar a receber esse tipo de contato de negócio. E aqui trazendo um pouco dos números que eu falei, hoje a B2 Brasil já tem mais de 150 mil empresas cadastradas, a gente tem gerado, em média, por mês, 600 mil mensagens, contatos de negócios, né, que a gente chama de leads. Então, são mais de 4 milhões de visitantes que vêm de mais de 200 países. Então, esse é um trabalho que é feito, é uma das maneiras de usar o digital para fazer essa prospecção. Eu acho que é isso. Depois, quando a gente abrir para perguntas, se tiverem alguma dúvida, ou também tem o meu contato, podem entrar em contato. E só esse último slide, que a gente até para passar a palavra para o Rogério é uma das empresas que está na nossa plataforma, ele trabalha com a gente já há aproximadamente 4 anos, é um caso de sucesso da B2 Brasil, e a gente colocou aí só a imagem da landing page que a gente desenvolveu justamente para trabalhar a campanha da Engepel. Então, obrigada, e eu passo para o Rogério. Obrigado, Melissa. Rogério, né, então, queria que você contasse um pouco para a gente aí, como é que está a sua experiência nesse mundo digital, o que levou a Engepel a investir nesse canal, né? Vocês são uma empresa especializada em indústria de papel, fazer o papel, o que levou? Conta um pouco dessa sua história para a gente, como é que você entrou, como é que você está hoje, como é que funciona esse seu processo? Liga o áudio, Rogério, seu áudio está fechado. Primeiramente, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer estar aqui com vocês, né, para auxiliar e passar um pouco da nossa estratégia para ajudar, principalmente nessa época hoje que a gente vem atravessando, né? A gente sabe que cada ano sempre tem alguma coisa para o empresário brasileiro resolver, né? E há muito tempo atrás, um exemplo assim, numa dificuldade semelhante a essa, uma crise semelhante a essa, a B2B foi oferecida para a gente em uma reunião, né? E a princípio eu era meio relutante, né? Eu vou gastar com isso agora, nesse período, quem vai querer gastar, quem vai querer investir, né? A Engepel, ela fabrica máquinas para produtos descartáveis, guardanapos, papel higiênico, sacos de papel e derivados, né? Aí eu pensei, nossa, aqui no Brasil, aqui, o negócio, imagina como tá lá fora. Aí foi num comentário, eu falei, não, vamos fazer. Fizemos o primeiro contato com o B2B, né? Acertamos essa divulgação, né? E eles, no começo, falaram pra gente, olha, o processo é meio demorado, porque não é do dia para a noite, né?
você se cadastra agora, vai haver toda um trabalho, né, para gerar leads em alguns países. Na época, nós tínhamos conversado em 3 países, né, Chile, Paraguai e Argentina, né? E, devagarzinho, eu fiz um investimento, acertei um contrato e fui trabalhando. Aí comecei a receber 1 lead, 2 leads, 3 leads, né? Com várias perguntas em espanhol, né? Nunca em português. Espanhol, alguma coisa até em inglês. Aí eu parei assim, comecei a ver o negócio e tentei eu mesmo tentar me traduzir pelo Google lá, Tradutor, e fui tendo algumas dificuldades sozinho. Aí eu falei, tá errado. Então, primeiro passo, eu errei em não ter confiado no que estava sendo oferecido para mim. Então, eu não me preparei para receber os leads. Eu não estava confiando. Eu fiz a negociação com eles, começaram a me divulgar e acabou chegando as coisas. Eu não estava preparado no primeiro momento para atingir a expectativa, tirar melhor proveito daqueles leads, né? Aí eu comecei a pensar, eu tenho que mudar. Se eu já investi nisso, eu tenho que mudar. Então, o que eu fiz? Procurei uma pessoa para me auxiliar que falasse outra língua. Por quê? Eu me coloquei no lugar do cliente. Se eu estou aqui no Brasil, eu compro uma coisa de outro país sempre me oferecer, eu me sentisse em casa. Como que eu faria sentir aquele cliente, futuro cliente, se sentir em casa? Uma pessoa que conversasse com ele na mesma língua que ele e ele entendesse certinho o que precisava. Então, eu vim errando e comecei a mudar isso, né? Colocando uma pessoa para me auxiliar, uma pessoa que falasse espanhol fluentemente. Aí, eu comecei a receber os leads, vamos supor, comigo foi rápido, tá? Porque o meu produto em si, como mexe com descartáveis, e é uma coisa que eu vejo assim, a pessoa que quer começar no mercado alguma coisa, sempre vai procurar uma máquina. Então, eu tinha leads de vários sistemas, para vários equipamentos. E o que acontece? Eu comecei a receber os leads, esses e-mails, né? E eu comecei a retorná-los com a mesma linguagem. Uma pessoa já que falava fluentemente. E a pessoa do outro lado já começou a mandar leads novamente, mandar resposta novamente. Então, começou essa conversa. Mas não aconteceu a negociação já de imediato. Só um adendo. Tem negociações que há 3 anos atrás o cliente fez contato comigo e está fechando hoje. Entendeu? Só para dar um exemplo. Mas o que acontece? Aí eu fui trabalhando essas modificações na empresa, colocando uma pessoa só para falar o espanhol de início, para ligar, a pessoa passava, eu recebia o lead, eu passava o e-mail, a pessoa retornava o meu e-mail, eu passava outro e-mail, já pedia o telefone de contato, eu já falava para o WhatsApp, fazia videochamada, me interessava pelo que o cliente queria, eu passava uma confiança do meu mercado para aquele cliente. Eu fui me preparando com isso. Aí começou a surgir, depois de 3, 4 meses, primeira venda para o Chile. Vendi a primeira venda internacional. Só que aí eu vendi a máquina, né? E eu não conhecia nada do Chile. O que eu fiz? Peguei um voo e fui para o Chile. Mesmo sem poder. Eu passei a passagem 10 vezes e fui. Cheguei no Chile, a primeira coisa que eu fui lá, fui atrás dos produtos que o meu cliente queria fabricar. E peguei os supermercados, fui a alguns supermercados, separei algumas amostras, voltei para o Brasil, estudei as amostras, liguei para o cliente, conversei melhor com ele e consegui fechar a segunda máquina já, porque nesse meio tempo também eu estava trabalhando já como fazer a exportação. Porque a partir do momento que você pensa em exportar, você tem que ter dados. Como você vai exportar, se vai ser via terrestre, se vai ser via avião, se vai ser via marítima, entendeu? Você tem que ter todos esses dados. E existem outros meios que você pode aprender isso também. Paralelamente, eu fui preparando a minha equipe para isso. Para que os outros contatos que eu já estava recebendo, eu já não passasse tão lento o retorno para os meus clientes. Então, as coisas começaram a acontecer, começaram a se encaixar. Essa pessoa que começou a trabalhar comigo, que falava outro idioma, já começou a fazer cursos de exportações, né? Como trabalhar, como oferecer, eu não sabia nem como fazer uma proforma. Tudo isso foi aprendizado, foi indo. E
cada venda, ou cada cliente que eu atendia, vamos supor, abri o cliente na Argentina, abrimos cliente no Peru, abrimos cliente no Uruguai, abrimos cliente no Chile, na Colômbia, até para a África nós já vendemos. Eu não fui na África ainda. Pretendo ir, mas eu não fui na África ainda. Então, o que acontece? Hoje, o meio digital nos ajudou muito. Então, o que eu vejo? Quando você faz um investimento com o B2B, você tem que se preparar. Porque se você não se preparar, entendeu? O único lead que você tem, você deixou de vender. Porque eu me coloco no lugar do cliente. Se eu ligar para a pessoa e não ter um retorno rápido, eu vou pegar em outro lugar, pegar em outro país. Porque quando a pessoa passa um lead, eu vejo assim, de vários leads que eu recebo aqui, vamos supor, eu recebo muitos leads, 10 por dia no mínimo. Hoje você dá conta, a sua equipe dá conta de tudo isso. Eu já titularizei aqui que eu tenho que responder os meus e-mails em até 48 horas. É um prazo longo ainda. Só que, por exemplo, assim, eu já tenho vendas em vários países e assim, a partir da primeira venda que você faz num país, parece que o negócio vai proliferando. Um cliente, cada país tem o seu sistema, né, de comércio. Vamos supor, no Chile, os clientes eles são mais fechados, não conversam um com o outro. Como que é, vamos supor, eu comprei uma máquina da Engepel. Como que é essa máquina? O cara não fala pro outro como que é. Só que lá no Chile, se o cara sabe que aquele cara comprou uma máquina da Engepel, a máquina que está lá dentro é da Engepel, o cara fala, se esse cara comprou, também posso comprar. Porque ele recebeu a máquina, ele teve assistência e assim por aí. Então, funciona muito assim. Hoje o nosso foco maior é no Chile, graças a Deus. Temos máquinas na Colômbia. Como que eu vendi a primeira máquina na Colômbia? Quando o cliente passou o primeiro lead para mim, ele perguntou, você já tem em outros países? Falei, tem. Só que eu tentei passar para ele todo o material que ele já imaginava na cabeça dele. Eu tentei me antecipar à necessidade dele. Como? Quando ele ligou, vamos supor, quando o cara liga para o país, o cara não vai ter ninguém. Quando o cara ligou aqui na empresa, que ele viu que uma pessoa que atendeu ele já falou a língua dele, ele já sentiu à vontade. Ele sentiu como se estivesse comprando no próprio país dele. Aí o que eu faço? Eu pego o celular, faço videochamada, mostro a empresa, tudo. E muitas vezes eu falo para o cliente, olha, antes de você fechar, é lógico que depende de valores, tá? Antes de você fechar, eu gostaria muito que você viesse para o Brasil, conhecer a minha estrutura, passar essa confiança para o cliente. Não é apenas você demonstrar, não é apenas você receber um e-mail, não. Você tem que passar a confiança para o cliente. É lógico. Fabricar uma máquina não é comprar uma televisão na Casa Bahia, um exemplo. Não é. Cada máquina tem seu cliente, cada cliente quer um sistema de papel, cada cliente quer um sistema de impressão. Então, o que acontece? Você tem que entender o que o cliente quer. Porque quando o cliente fala com você já é isso. O cara não é isso. O cara não tem dúvida, ele não vai procurar em outro lugar, porque você passou a confiança do que ele precisa. Então, eu me antecipo muito nessas condições, né? Hoje aqui na minha empresa, eu tenho uma pessoa que fala fluente em espanhol, fluente em inglês, né? Eu arrasto um pouco, né? Um pouquinho dos dois, mas a gente vai tentando. Mas quando o cliente, ele percebe que você está preocupado com o bem-estar dele, ele não tem dúvida, ele não vai procurar em outro lugar. Então, o lead que você recebeu, ele é valorizado. Também tem leads que você responde, e o cara não responde. Aí você vai de novo, o cara não responde. Você vai de novo, o cara não responde. Eu só descarto um lead depois de 10 ou 15 tentativas. E eu não jogo fora, eu deixo guardado. Quando tá um pouquinho lento, aí eu pego pro pessoal, faz um follow-up com esses aqui. E muitas vezes você resgata. Porque um lead é um contato que você tem lá fora. Esse contato pode virar 10. 10 pode virar 100. Eu posso dizer que um lead é igual um corona. Se você pegar, você vai contaminar todo mundo. Entendeu? Então, eu vejo que você tem que trabalhar de uma maneira, usar inteligência comercial, cada um com o seu ramo, né? E nessa parte, oferecer diferenciais, atendimento, vamos supor, a Engepel, antigamente, não tinha, como eu tenho hoje, eu já tenho técnicos que viajam o Brasil e o mundo inteiro. Eu investi nisso. Isso também gera uma confiabilidade para o cliente. O cliente entra em contato com você, olha, você fabrica máquina? Sim, eu fabrico esse tipo de equipamento. E como que é? Olha,
a partir do momento que você adquirir uma máquina nossa, você não está comprando uma máquina, você está comprando uma estrutura. Estrutura, o que é? O meu know-how de conhecimento, toda a minha equipe de trabalho, toda a inteligência dos meus técnicos. E quando o equipamento chegar até você, um técnico nosso vai até você, dá o treinamento técnico operacional, uma capacitação para você operar o equipamento de maneira adequada, o melhor aproveitamento da máquina em relação a um produto, qualidade, produtividade e assim por diante. Então, eu vejo que isso cria uma estratégia para o cliente também. Então, o cliente começa a ser seu parceiro, não mais cliente. Então, eu vejo que tem isso, né, no mercado. E é uma coisa que acontece naturalmente. É um lead, você retorna ele, conversa com ele, você investe nele. Poxa, demorando para vir um segundo. Não acontece rápido. Comigo aconteceu, olha, eu acho que é por causa do produto em si, mas eu acho que cada produto tem a sua particularidade. Eu vejo assim, eu estou até hoje, né, renovei contato recentemente, né, recebo os leads, tenho contatos internacionais, quando eu vejo que o cliente é uma coisa diferenciada, eu viajo até o país para entender o critério do país, né, de como funciona, no caso do meu ramo, como funciona a parte de descartáveis, como que é um saquinho de papel lá, como que é o tipo de papel que ele usa, como que é a tinta que ele usa, entendeu? E até trago clientes para o Brasil que compram coisas, compram o papel do meu amigo que fornece o papel, compra a tinta do meu amigo que faz papel, compra a cola que é do meu amigo que fornece a cola, porque eu vou indicando para todo mundo. Então, o que acontece? Eu vejo que você vai criando, além de criar um nome lá fora, Engepel, máquinas, equipamentos para produtos descartáveis. Não, mas eu preciso de papel. Não, liga para o Rogério da Engepel. Então, isso vai frisando. Quem não é visto não é lembrado. E quando a pessoa digita lá, vamos supor assim, no meu caso, eu fabrico uma máquina de papel higiênico. Eu coloco lá as palavras-chave: papel higiênico, máquina de papel higiênico, máquina de papel higiênico, e coloco em várias línguas. É lógico, o pessoal do B2B nos auxiliou muito com isso. É um trabalho em conjunto, né? Onde essas palavras-chave, quando as pessoas... Até quando eu estava lá no hotel, eu pegava o computador do hotel e ficava digitando lá para ver o que parecia, se aparecia meu nome. Várias vezes eu estava lá fora e tirava foto da página do computador e passava o pessoal do B2B, olha, tá acontecendo assim, olha, eu tô aparecendo em primeiro lugar aqui hoje, amanhã eu tô aparecendo em terceiro lugar, o que tá acontecendo? E, sabe, e você vai trocando as ideias e vai melhorando. O lead é para ser trabalhado. Como você recebe, quando você vai receber e como você vai trabalhar. Você tem que ter essas três dinâmicas. Como você vai receber, depende do B2B. Olha, eu recebo leads que, de repente, vamos dizer assim, eu fabrico a máquina de guardanapo. Só que o cara quer comprar uma fralda. O cara quer comprar a máquina de fazer fralda. Eu não fabrico a máquina de fralda. Só que eu entro em contato com o cara. O cara, olha, eu queria a máquina de fralda. Não, eu não fabrico a máquina, eu não fabrico a máquina de fralda, mas eu fabrico a máquina disso. Opa, o cara, peraí, isso também serve aqui para mim. Então você vai, o contato, você não pode ser perdido. O mínimo, o único contato que você tem, você trabalhar bem ele, aquela pessoa que perdeu tempo, fora de hora, tentando procurar alguma coisa para investir, para fazer diferente, se você souber, o problema não está no cliente, o problema está em quem está, como posso dizer, retornando o cliente. Eu também tive problema de ter, de repente, uma pessoa para me auxiliar e essa pessoa não passar com confiança do meu cliente. Eu detectei que fiquei uma época do ano sem ter, tipo assim, retorno de contatos internacionais, sem ter vendas. O que está acontecendo? Era a pessoa que estava me representando que não estava me auxiliando, não estava dando continuidade correta. Aí eu tirei essa pessoa, eu comecei a fazer novamente e percebi que até alguns daqueles que estavam parados geraram negócios. Então eu vejo que hoje a receita da minha empresa vai 60% hoje é graças ao investimento que eu fiz ao B2B. Isso é fato. Entendeu? Eu vejo que isso é uma coisa que nos auxiliou muito. Hoje, eu tenho, infelizmente, pela situação que a gente vem atravessando, eu tenho máquinas prontas hoje que eu não consegui exportar ainda. Mas já são máquinas de negócios feitos com o Peru, com o Chile, com o Uruguai, com a Argentina,
né? E outros aí, hoje nós temos contatos com o México, estamos para fechar, Estados Unidos, entendeu? Então eu vejo que tem várias coisas acontecendo. Isso tudo graças ao investimento que nós fizemos. Muito bom, Rogério. Obrigadão aí pelo seu depoimento. Já temos algumas perguntas aqui para serem feitas. A primeira pergunta eu vou passar para o Rogério, que ela está aqui. A Alice Joanon, fora, ela da FIEB. Como é que você faz a gestão pós-venda das suas máquinas? Como é que você trabalha esses clientes depois que você vendeu? Como é que você faz esse pós-venda com eles? Boa tarde, Alice. Alice, funciona assim. Uma vez que o cliente negociou uma máquina nossa, vamos dar um exemplo do Chile, onde nós temos vários equipamentos. Fez a venda. Se necessário, eu vou até o país conhecer o cliente pessoalmente. Vou lá e me apresento, mostro qual é a minha empresa e qual a minha expertise no mercado para passar isso para ele. Segundo, monitoro o equipamento, a fabricação do equipamento, sempre mantendo o cliente informado da fabricação do equipamento. Terceiro, uma vez o equipamento pronto, já fazer os testes, muitas vezes eu combino com o cliente. Olha, o equipamento está pronto, você quer vir até o Brasil ver o equipamento funcionar? Entendê-lo melhor, tirar algumas dúvidas, ou se alguma coisa que queira mudar, para passar essa confiança para o cliente. Na maioria das vezes, o cliente vem até o Brasil, e eu dou toda a assistência. Quando o cliente vem de fora aqui no Brasil, eu pego no aeroporto, eu levo no hotel, eu busco no hotel, eu dou toda a assistência para ele se sentir em casa, para ele saber que ele tem um parceiro aqui no Brasil. Eu me coloco no lugar dele, como eu queria que fosse comigo se eu estivesse no país dele, e trato ele aqui, levo para almoçar, tudo que você imaginar, eu procuro fazer para ele fazer o cliente se sentir à vontade. Depois da máquina pronta, viaja uma equipe nossa até o cliente, faz a montagem do equipamento, coloca o equipamento em funcionamento, dá o treinamento para o cliente, o pessoal volta para o Brasil. Ele precisando de mais coisas depois do futuro, via o WhatsApp, via mensagem, via áudio, via vídeo, conferência e tudo. E graças a Deus a gente vem trabalhando isso daí, e a cada dia que passa, você vem tentando melhorar, passo a passo. Muito bom, Rogério. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, Melissa. A Manuela de Melo Soares. Sou fabricante de joias, já temos uma loja virtual que roda só no Brasil. Temos uma demanda para vender online, mas dependemos do serviço do Correio Exporta Fácil, que, por sinal, depende da ineficiência da Receita Federal. Nossos produtos passam por gemólogos. Vocês lidam com isso? Outros segmentos têm o mesmo problema? Vocês lidam com essa parte de gemas e joias? Vocês auxiliam? E se tem outros segmentos que têm esse tipo de problema, Melissa? Legal. Vale destacar que a B2 Brasil hoje não é transacional, ou seja, a gente faz essa geração de contatos de negócios, esses leads, mas a gente não tem a parte transacional, efetivar uma compra, fazer o pagamento por ali. Então, dentro da plataforma, ela é multissetorial, a gente tem uma subcategoria de joias, a gente tem de bijuterias, a gente tem essa subcategoria, que ela pode entrar no b2brasil.com.br e fazer essa pesquisa, mas essa parte de logística, essa questão de Receita Federal, é uma questão que foge um pouco ao nosso tipo de trabalho. A gente tem um suporte offline que a gente dá para algumas empresas, mas na questão de assessoria, mas resolver esse tipo de questão com Receita Federal, a gente não tem como atuar. Esse é um segmento mesmo que sofre sempre algum tipo de restrição, geralmente vira um código vermelho dentro da Receita Federal. Se eu não me engano, saiu uma consulta pública em 2018, que era para tentar resolver isso um pouco, Manuela. De repente, acho que vale consultar. Se eu não me engano, é a portaria Consulta Pública 5 de 2018. Tá? Ali foram feitos alguns trâmites, foram tentando resolver alguns trâmites relacionados a gemas e joias. Tá bom? O Delano Jatobá, ele pergunta se já existe algum estudo sobre relação Covid-19 e expectativa de ampliar o e-commerce. Delano, todos os estudos que a gente vem observando relacionados a comércio eletrônico apontam um crescimento do e-commerce. Tá? O que a gente vem observando, as plataformas, né, vem recebendo um aumento de pedidos, aumento de ticket médio, número de clientes que entram nas plataformas, isso vem crescendo. Tudo indica, sim, que esse segmento do e-commerce tende a crescer, já vinha crescendo no Brasil pré-pandemia, pós-pandemia tem um crescimento muito alto. Tá? Vou ler mais algumas perguntas.
Daniel Mourão, Melissa, vê se você pode me ajudar a responder aqui. Como vocês enxergam a participação brasileira atual e potencial em marketplaces como a Amazon, nos Estados Unidos, por exemplo? A gente, quando a gente fala de Amazon, a gente fala principalmente de B2C, né, do mercado B2C. A gente percebe que as empresas têm muito interesse, muitas tentam fazer esse caminho, mas uma coisa que a gente colocou normalmente o investimento para conseguir realmente ser competitivo dentro de uma plataforma como essa é muito maior. Então, a gente consegue, as empresas conseguem participar, mas normalmente para ser competitivo pede um investimento muito maior, mas o interesse sim é grande, existe. Muitíssimo obrigado. E se não me engano, existe assim uma fala da Amazon falando que não é quem tem um preço mais barato é o que vende mais, vende mais quem tem melhor recomendação dentro dessas plataformas. Observem a questão da parte, o percentual que fica na plataforma, se não me engano, a Amazon fica de 9% a 16%, fica dentro da plataforma, eles têm vários planos, né, para os seus clientes, dá uma investigada melhor nessa parte, mas sim, vem crescendo essa parte, a participação em plataformas. Mais algum comentário, Melissa? Não, o que eu ia falar é que, em geral, essa questão da experiência do usuário dentro de um site, numa campanha, no Google, numa plataforma, é muito importante. Então, realmente, não é só a questão de uma boa foto, do preço, a questão da experiência do usuário naquela plataforma e com aquele fornecedor faz muita diferença. Beleza, obrigado, Melissa. Rogério, tem uma pergunta aqui da Débora Sutton. Como realizou manutenção técnica em outro idioma? Essa é boa, hein? Boa tarde, Débora. Débora, é assim, todos os meus técnicos, a gente procura ensiná-los. A empresa investiu em treinamento para os técnicos, né? Eu contratei um professor, o professor passou pelo menos o mínimo de cada, vamos supor, no espanhol, vamos falar assim, a gente meio que fala portunhol, né? Eu viajei nas primeiras viagens com o meu técnico, né? E para passar essa confiança para o meu cliente também, para fortalecer o técnico também, né? E o jeito de eu me comunicar, gesticulando, falando, mostrando e arrastando o portunhol, no caso, como a gente vende, as nossas maiores vendas foram, com a língua espanhola, vamos dizer assim, foi mais fácil, né, desenvolver. Quando é inglês, muitas vezes o cliente lá, ele arrasta o espanhol e a gente consegue dialogar. Eu vejo assim, quando dois querem, a gente faz acontecer. Eu falo para todo mundo, eu não tenho medo. Se ligar um cara da Arábia aqui querendo comprar a máquina, eu vou dar um jeito de falar árabe com ele. Eu penso assim. De alguma maneira a gente vai resolver. O problema não é a língua. O problema é os dois quererem. Quando os dois querem, a gente realiza. Maravilha, Rogério. Vou aproveitar a sua fala. A Lila Ribeiro, analista de comércio exterior também da Fiel, parceira nossa. Você utiliza seus clientes fora do Brasil como referência na sua plataforma e-commerce? E para isso você pede autorização antes? Como é que você utiliza toda essa sua rede de clientes hoje como referência? Você utiliza ele? Você falou um pouco de alguém ver sua máquina, isso já é uma referência. Como é que você trabalha isso? Olha, boa tarde, Lilian. É assim, a gente comenta, mas a gente procura preservar todos os clientes, tá? Eu não uso nomes, mas um exemplo assim, muitas vezes o cliente, ele quer comprar uma nossa, vamos falar um exemplo de um guardanapo. A máquina de guardanapo, ela tem um processo que chama de gofragem, que gofra o papel. Esse sistema de gofragem de papel, muitas vezes é individual para cada cliente. Então, a máquina é testada aqui no Brasil. Aí o cliente, eu mandei essa máquina para o meu cliente lá no Chile, um exemplo. E eu separei as amostras aqui no Brasil. Uma caixa de guardanapo com aquele desenho, com aquela logo impressa no guardanapo. Quando o meu outro cliente quer uma máquina, ele fala, eu estou sabendo que tem máquina sua aqui, você comentou que tem máquina minha, como você me prova? Eu mostro o guardanapo com a logomarca do cliente. Então, e o vídeo, toda máquina que eu faço tem um vídeo. Eu não mostro dentro da empresa do cliente, mas eu mostro na minha empresa a máquina, com a logomarca, tudo, entendeu? E aonde ele fala, bom, se o cliente X
comprou deles, recebeu e está trabalhando, e tem um produto no mercado, eu posso comprar deles. Então, eu vejo que isso aí, eu falo, é um pouco de inteligência. Você se antecipar, isso seria um problema se eu não tivesse me antecipado. Só que eu faço o vídeo da máquina, filmo o gofrador, que é uma marca registrada desse cliente, e quando esse outro cliente quiser comprar uma máquina minha, ele já vai ter visto aquilo no país dele. Ele fala, não, é realmente. Então, ele vai ver lá. Então, é uma das provas que eu tenho. Vídeos, fotos, né? Amostras. Veja bem, eu já gastei com amostras, mandando amostras de saquinho de papel para a Espanha. Não fechei o negócio ainda, mas tenho um contato lá na Espanha. Eu já fechei, praticamente estamos fechados um negócio com os Estados Unidos. Eu mandei amostras de guardanapos para os Estados Unidos, via DHL, né? Então, mas como que eu vou saber como que é a máquina, como que sai o produto da sua máquina? Eu peguei algumas amostras, fiz uma videochamada com ele. Ele falou, mas eu queria ver. Meu camarada, não tem problema. Pus no envelope e mandei DHL para ele. Então, isso está inspirando já uma confiança que ele está fazendo um negócio com uma pessoa que não há algum problema. Ele tem solução. O cara falou, mas eu queria ver. Se você quer ver, estou mandando para você via DHL. Mandou, o cara recebeu lá, estamos negociando. Então, eu vejo assim, você que recebe um lead, entendeu? Se você souber trabalhar ele, eu vejo assim, o lead ele vira 3 coisas para você, tá? Primeiro, ele é um futuro cliente. O futuro cliente, ele vai virar um cliente. E depois tem que trabalhar para esse cliente virar um amigo seu. Eu tenho um cliente no Chile, vamos dizer assim, se eu chegar no Chile e não ligar para eles ficam chateados. Eles querem saber tudo que está acontecendo no mercado, sabe, querem levar você para jantar, no Chile tem muito isso, querem levar você na casa deles. Quando ele pega a confiança em você, ele quer levar você na casa deles, para você fazer uma refeição. Pronto, aí você pronto, aí você ganhou. Entendeu? Veja assim, cada país tem o seu sistema de trabalho. Então, você vai se identificar com isso e tentar achar as estratégias melhores para você atendê-los. Muito bom, Rogério. Pessoal, eu vou fazer mais uma pergunta e vou direcionar para os dois, né? A Lila Ribeiro, ela falou assim, além de uso de palavras-chave dentro do seu mercado, o que você usa de conteúdo para criar relevância e ter um melhor posicionamento orgânico nas buscas? Aí eu queria ouvir um pouco, dividir o tempo entre a Melissa, né, e o Roger, vai falar assim, para o cara a empresa ter um bom posicionamento digital, quais são as dicas que você pode dar para ele? Vamos ter mais referências técnicas, fotos, vídeos, que nem o Roger falou? Vamos lá, para encerrar, Melissa, primeiro. Bom, além do uso das palavras-chave, que realmente faz bastante diferença, é a questão de você gerar posts com conteúdos, falando dos serviços que vocês fazem, pensar qual é a dor do meu potencial comprador, o que ele precisa, porque a gente tem que oferecer solução, né? Então, a gente daí trazer conteúdos falando nesse sentido, das soluções que a gente pode oferecer, dicas de como ele pode fazer alguma coisa, a gente vê alguns infográficos que são muito legais trabalhar também, eu acho que esses são alguns dos caminhos legais. E você, Rogério, o que você sugere para as empresas que querem se posicionar bem, né, numa plataforma? Eu poluo a internet. É vídeo no Face, é vídeo no YouTube, é vídeo, é foto, comemoração de 19 anos, comemoração de 20 anos, uma marca diferente, eu publico. Você vai publicando. Aí, tanto digitar em GPL, máquina, vai puxando. Porque isso é uma ferramenta. Se você digitar lá, máquina de papel higiênico, vai de um B2B, vai vir na carreira, tem GPL embaixo. Entendeu? Eu vejo assim, poluir o ambiente. Você passar fotos, vídeos, foto de amostras, você linkar com outros que podem puxar o seu nome. É assim, eu vejo assim, eu puluo e dá certo. Não sou, eu não sou, como falar assim, perfeito em internet, mas eu coloco tudo lá e eu sei que dá certo. É isso mesmo, fazer o algoritmo trabalhar para a gente, né, Rogério? Exatamente. Gente, eu queria agradecer a presença da Melissa, do Rogério, a presença dos ouvintes que estiveram aqui com a gente, né? Lembrar, para quem quiser receber essa apresentação, se inscrever no link www.industriaglobal.com.br. Vocês vão receber esses conteúdos que a gente falou agora, outros tipos de conteúdo, e vão ser avisados sobre as próximas webinars que a gente vai realizar, ok?
No mais, queria agradecer a todo mundo. Muitíssimo obrigado, Melissa, Rogério, toda a equipe que nos ajudou a construir essa webinar. E até a próxima. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Rogério. Né? As perguntas que não foram respondidas, a gente vai mandar para cada pessoa uma resposta certinha. Tudo bem? Ok, gente, pode contar comigo, estou à disposição. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Uma boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.